Boa noite, irmãos. Bem-vindos ao segundo estudo nessa série de estudos sobre a realeza de Cristo e a realeza dos crentes, nossa própria realeza em Cristo. Na semana passada, nós introduzimos o assunto do ofício do rei, geralmente olhando para o que é o ofício do rei, o que significa a realeza, a história do ofício do rei na Bíblia e especificamente na história de Israel. E nessa lição, nessa parte do estudo, nós vamos falar especificamente sobre Jesus, o filho de Davi. Então, um aspecto central do reinado de Cristo, da realeza de Cristo, é o fato de que ele é o filho de Davi, em cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Então, o primeiro versículo que eu quero olhar é Mateus, o primeiro versículo do Novo Testamento, na verdade. Mateus capítulo 1 e versículo 1. E desse versículo nós vamos voltar para o Antigo Testamento, para Gênesis 12 e 2 Samuel 7. Então, Mateus 1, versículo 1, introduz o Evangelho de Cristo, assim, dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E agora também, outra coisa sobre essa genealogia, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, é que essa genealogia é dividida em 3 partes, e cada parte com 14 pessoas. Então, é o número de Davi. Então, 3 vezes 14, que é o número do rei Davi, que mostra a centralidade dessa realeza, desse ofício davídico, podemos dizer. Então, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. E agora, nessa temporada de Advento, no calendário da igreja, nós entramos em dezembro, tradicionalmente Advento, pensamos na encarnação de Cristo e pensamos também na segunda vinda de Cristo, segundo Advento. É bom pensar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre isso, que ele é o filho de Davi e o que isso significa, que ele é filho de Abraão. Então, primeiro, filho de Abraão, Gênesis 12, versículo 3, a promessa que Deus fez a Abraão, ele disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa promessa pactual feita a Abraão por Deus, falando sobre o futuro, a bênção que realmente cresceria ou ser espalhado entre todas as famílias da terra, por meio da semente dele, descendente dele, que é Cristo, filho de Abraão. Mas ele também é filho de Davi. 2 Samuel 7, 12 a 16. 2 Samuel 7, 12 a 16. Mais uma vez, uma passagem que fala sobre um pacto ou uma aliança. Deus, o Senhor, está falando aqui com Davi. 2 Samuel 7, 12 a 16. Estou começando a minha gravação agora.
Eu esqueci de começar antes, mas tá bom. Nós começamos agora falando sobre Jesus, o filho de Davi, introduzindo Mateus 1, versículo 1, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Lemos Gênesis 12, versículo 3, e agora 2 Samuel 7, 12 a 16. E como eu disse mais uma vez, no contexto de aliança, Deus falando com Davi, dizendo: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, nós sabemos e reconhecemos nessa profecia, nessa promessa, o cumprimento inicial em Salomão. Ele está prometendo que chegaria esse rei, esse filho de Davi, ele edificará uma casa ao meu nome. Então, literalmente, Salomão construiu o templo, a casa edificada ao nome do Senhor. Também, ele diz, há também um aviso aqui: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Obrigado. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então nós sabemos que, por um lado, aqui nós temos uma profecia messiânica, uma profecia do Messias que viria. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que essa parte da profecia não poderia se aplicar a Cristo. Por quê? Porque ele fala sobre a transgressão. Se vier a transgredir, castigá-lo com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Então, o Messias é sem pecado, sem transgressão. Então, podemos dizer, há um cumprimento inicial e o pleno cumprimento em Cristo dessa profecia. E o pleno significado, Davi sabia muito bem. Ele sabia que essa profecia foi muito mais do que uma mera profecia de um filho físico, Salomão, que se assentaria no trono. Porque no versículo 19 de capítulo 7, 2 Samuel 7, 19, Davi faz a sua resposta. 2 Samuel 7, 19. E Davi diz: foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falasse a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Então Davi aqui está reconhecendo, ele sabe que essa profecia é muito mais abrangente, muito mais importante, e de fato importante para toda a raça humana. Ele diz para todos os homens, literalmente ele fala sobre Adão, como todos os homens, para todo Adão. Então todos os homens, essa instrução é destinada a todos os homens. Então Davi sabia que essa profecia foi uma profecia de significado universal. Então a profecia da chegada do rei davídico no Novo Testamento, que é Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas no Antigo Testamento há algumas profecias que falam
especificamente sobre a chegada desse rei davídico. Primeiro, as palavras de Jacó, Gênesis 49 e versículo 10. Então Jacó está abençoando seus filhos, e ele está profetizando sobre seus filhos, e ele faz uma profecia bem detalhada sobre Judá. Gênesis 49, versículo 10. Ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, ele fala sobre o cetro, ele fala sobre o bastão entre seus pés, esses símbolos da realeza. E então, esse rei que viria seria da linha da tribo de Judá. De novo, outra profecia também muito interessante, Números 24, 17 a 19. Números 24, 17 a 19. E nessa profecia, nós vemos e encontramos o reconhecimento na época do Novo Testamento, na época do nascimento de Cristo, que essa profecia foi conhecida, bem conhecida. Números 24, 17 a 19. Então, quem está falando aqui? Um profeta chamado quem? Balaão. Balaão, o profeta mercenário empregado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Não deu certo para Balaque. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, mais uma vez cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Seir. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Então, essa profecia de um rei que destruiria todos os inimigos do povo. E especificamente Edom aqui, Moab, filhos de Seir. E agora nós temos que voltar para Mateus, para o Evangelho de Mateus, capítulo 2 e versículo 2. Os magos, os homens sábios do Oriente, que chegaram seguindo aquela estrela, sabendo que nasceu o rei dos judeus. Como eles sabiam isso? Eles sabiam isso porque Balaão era mago, era um dos sábios daquela região. Obviamente ele escreveu essa profecia, e agora esses magos, se lembrando dessa profecia, sendo ensinados pelos pais, profetas, entre aspas, os sábios da região, sabiam o significado dessa estrela, porque é exatamente o que Balaão estava falando. Então, eles perguntavam, Mateus 2:2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, o processo, a comunicação dessa profecia ao longo das gerações, levou eles a buscar esse rei dos judeus em Jerusalém, especificamente.
Interessante que o rei, quem era o rei nesse momento que eles estavam falando? Não, o rei, os magos estavam falando com o rei em Jerusalém. Herodes, exato. Estava falando com Herodes. E Herodes, ele era judeu? Sabe? Herodes. Alguém? Ele era judeu? Estou fazendo essa pergunta, então... Ele era edomita, não é? Ele era edomita. Então, pense agora na profecia de Balaão. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos também serão uma possessão. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Então, esse edomita, esse rei, um falso rei, na verdade, não o rei conforme a vontade de Deus, mas edomita, dos inimigos do povo. Ele ouviu que esse rei dos judeus nasceu. Rapaz, agora uma ameaça ao meu próprio trono. Então, esses sábios, esses magos do Oriente, eles não sabiam isso, provavelmente. Mas nós sabemos o que aconteceu depois. Ele tendo todos os meninos debaixo de uma certa idade em Belém, na região, assassinados. Verso 18 diz: Edom será dominado. Como? Edom será dominado. Em Números 24, verso 18. Sim. E Herodes era edomita. Exato. Então, se pode imaginar a resposta de Herodes a essa profecia, a essa chegada desses homens. Então, resumindo, esse Messias, ele seria descendente de Abraão, ele viria de Jacó, conforme a profecia, ele seria descendente de Davi, e há uma profecia ainda mais específica, que diz que ele seria nascido em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2, eu só vou ler rapidamente. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, falando sobre a importância da cidade de Davi, a cidade de Belém. Então, agora, outras profecias. 2 Salmos, 89. Então, há um número de salmos messiânicos, mas esses salmos falam especificamente sobre o rei davídico. Salmo 89, 35 a 37. 89, 35 a 37. E Deus está falando aqui: uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Então, esse rei, esse descendente de Davi, é estabelecido para sempre. Salmo 132, começando em versículo 13. 132, começando em versículo 13. Onde lemos: Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi,
Preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então farei brotar a força de Davi. Mais uma vez, Isaías capítulo 9, vamos olhar algumas passagens nas profecias de Isaías. Essa passagem, Isaías 9, 6 e 7, também vai voltar mais tarde, porque há muitas coisas para dizer sobre esses versículos. Aqui estamos focando somente na realeza no rei davídico, Cristo como o rei davídico. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, falando especificamente sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Agora, capítulo 11 de Isaías. Mais uma vez, Davi volta. Começando, capítulo 11, começando no versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento. Esse rapaz, ele sabe que estou aqui. É incrível, ele faz mais barulho do que caminhão. Bom, eu vou começar de novo. Capítulo 11, versículos 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, mais uma vez, quem é Jessé? Esse nome mencionado, Jessé, o pai de Davi, né? Então, do tronco de Jessé. E a próxima passagem, capítulo 16, de Isaías 16, 4 e 5. Isaías 16, 4 e 5. Habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Bom, mais uma vez falando sobre o tabernáculo de Davi, e aquele que julgaria, buscaria o juízo e faria justiça também, esse filho de Davi. Então nós vemos múltiplas vezes no Antigo Testamento, ainda mais, Jeremias 23. Vamos um pouco mais rápido, vocês podem só escutar algumas passagens, ou vai tomar muito tempo ainda. Jeremias 23, 5
a 6. Eu posso enviar para vocês também as referências. Jeremias 23, 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, Justiça Nossa. E de novo também, capítulo 30 de Jeremias. Jeremias 30, 8 e 9. Onde lemos Jeremias 30, 8 e 9. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor teu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. E a última passagem em Jeremias, capítulo 33, 14 a 15, mais uma profecia, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Então nós vemos aqui o paralelo com Isaías. A mensagem é a mesma mensagem. Renovo, ele diz, farei brotar o renovo de justiça. Duas passagens de Ezequiel, capítulo 34 e 37. 34, 23 a 24, diz, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então, essa figura, essa imagem do pastor, tem muito a ver com o ofício do rei. O rei é o pastor. Também vemos isso em capítulo 37, começando em versículo 24. Ezequiel 37, 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Mais uma vez, essa imagem. Podemos pensar em Salmo 23. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, pastor e príncipe. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, temos que pensar na referência feita no Evangelho de João, capítulo 1, que fala sobre o Filho de Deus fazendo tabernáculo, habitando no meio do povo de Israel. Então, o cumprimento dessas palavras: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E agora, nós somos o santuário de Cristo, o templo do Espírito Santo. Cristo fica em nosso meio, Ele habita em nosso meio, a igreja para sempre. Finalmente, uma passagem de Oséias, capítulo 3, versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias tremendos se aproximarão do Senhor e da sua
bondade. Então nós vemos aqui paralelos com Jeremias capítulo 31 também, que fala sobre a nova aliança que Deus faria com o seu povo. Então, algumas dessas passagens falam usando o mesmo tipo de linguagem. Então, todas essas profecias encontram seu cumprimento em Cristo. E vamos olhar só duas passagens mais para ver o cumprimento. Lucas capítulo 1, 27, primeiro. Então, essas duas passagens de Lucas capítulo 1. Lucas 1, 27, que descreve Maria. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, casa de Davi. E no mesmo capítulo 32 e 33, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós falamos sobre essa passagem na confraternização. Para vocês que estavam presentes, essa palavra do anjo a Maria. Então, nós encontramos o cumprimento em Cristo, obviamente. Os evangelistas no Novo Testamento, eles entenderam muito bem, muitos entre o povo da aliança reconheceram Cristo, Jesus, como o filho de Davi. Então, para concluir essa parte, Davi, ele era um grande rei, humanamente falando. Mas, uma vez que sua realeza era meramente humana, nunca poderia cumprir os propósitos de Deus, os propósitos eternos de Deus, para a humanidade como um todo. Então, o grande filho de Davi, que viria em cumprimento dessas profecias, uma multidão de profecias, tinha que ser muito mais do que um rei meramente humano. Então, ele tinha que ser um rei divino ao mesmo tempo. Rei humano, filho de Davi, mas rei divino ao mesmo tempo. Então, a próxima parte, que responder a essa pergunta: por que precisamos deste rei? Por quê? Temos que pensar nisso, porque eu acho que muitas vezes nós tomamos por garantido isso, nós não pensamos muito sobre o porquê. Então, por que foi necessário para Cristo viesse como rei? E a proclamação do Evangelho, muitas vezes, e eu falei um pouco sobre isso também na confraternização, geralmente vai como algo assim: Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Ou, até pior, Jesus te ama e morreu por você. Esse tipo de proclamação evangelística, tentando alcançar o coração do povo nessa maneira. Jesus te ama e morreu por você, deu a sua vida. Então, as pessoas em nossa época, nós temos que dizer, as pessoas na nossa época geralmente não estão conscientes da sua pecaminosidade. Não sabemos, não reconhecemos a sua pecaminosidade ou do pecado em geral, porque agora a gente comete erros, falhamos, mas não pecamos, não, erramos, mas o pecado é quase esquecido. Então muitas pessoas não sabem, não reconhecem a necessidade que tem de um Salvador. Então, a proclamação genuína do Evangelho tem que incluir essa declaração: Jesus é o Rei. Ponto final. Então, temos que pensar na soberania de Deus. Ele reina sobre tudo. Deus é Rei.
Ele está no controle, Ele governa todas as coisas. Nós confessamos a providência de Deus. Todas as coisas vêm dEle, todas as coisas estão sob o controle dEle. Então, por quê? Uma vez que Deus é rei, Ele governa. Por que foi necessário que Cristo viesse ao mundo como rei? Então, não teria sido suficiente que Ele viesse ao mundo como um homem comum, talvez, alguém que partilhava da nossa natureza humana, então sendo um verdadeiro ser humano, mas não necessariamente tendo essas credenciais reais, porque no final das contas é seu sacrifício, esse sacrifício oferecido como aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que é realmente importante. É assim que nós pensamos. E também no nosso catecismo diz, porque ele tem que ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então nós sabemos por quê. Mas além de ser verdadeiramente homem, ele tinha que ser o rei. Então, para compreender quão vital é o reinado de Cristo, a realeza de Cristo para a nossa salvação, e na verdade para a restauração de todas as coisas em Cristo, então essa restauração, essa renovação, nós podemos chamar a salvação cósmica, que é a renovação do universo, de toda a criação. Então, para entender isso, nós precisamos voltar para o início. Então, nós estamos revisando muitas coisas, e coisas básicas, mas olhando especificamente em termos do contexto da realeza de Cristo, né? Então, temos que voltar para o início. Adão e Eva. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, certo? Gênesis 1, versículos 26 a 30. Versículos fundamentais. Gênesis 1, 26 a 30. Então, pensando na decoração de versículos, esses versículos seriam muito bons para decorar. Gênesis 1, 26 a 30, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então, o homem, o ser humano, criado à imagem de Deus no início. Então, Gênesis 2, 6 e 7, continua esse relato da criação, focando especificamente na criação do ser humano, de Adão e Eva. Gênesis 2, 6 e 7, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do sol. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, ele recebeu de Deus o fôlego de vida. E, versículo 9, do mesmo capítulo: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa prova
esse teste que Deus deu ao ser humano, que ele falhou, fracassou nesse teste. Mas pensando no ser humano, criado à imagem de Deus, morando no jardim de Éden, na região de Éden, temos que pensar nessa vida. Okay? Ainda estamos no caminho para entender porque Jesus veio como rei. Né? O jardim estava pronto para ser aproveitado, desfrutado pelo ser humano. Pronto desde o início do primeiro dia. Mas não era o seu destino final. Ele não passaria toda a vida no jardim. O homem não estava destinado a permanecer naquele jardim para sempre, relaxando à sombra dessas árvores, desfrutando do suprimento imediato de alimentos de Deus, que Deus lhe havia provido, concentrando toda a sua atenção no jardim e não tendo muito a ver com o mundo maior além das suas fronteiras. Não foi assim que a vida do homem foi destinada a ser. E para entender isso, temos que olhar a Gênesis capítulo 2, e versículos 10 a 14, que fala sobre um rio que sai do jardim da região de Éden, se dividindo em 4 braços, podemos dizer, ou ramos desse rio. E saía, Gênesis 2, 10 a 14, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bedelho e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Então, esses rios são importantes, porque deveriam desempenhar um papel importante no exercício do domínio do homem. E nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, os rios como o meio de transporte do ser humano para essas terras, com materiais, com recursos físicos para o homem usar. Então, o que foi a responsabilidade dada ao homem no jardim? Encontramos essa responsabilidade em versículos 15 e 16 de Gênesis capítulo 2. O trabalho do ser humano, de Adão e Eva. Gênesis 2, 15 e 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, cultivar e guardar, esses verbos são importantes. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, etc. Sabemos essa proibição, comando de Deus. Então, ele foi dado essa autoridade, e como a imagem de Deus foi dado domínio. E essa palavra volta versículo 26 de capítulo 1, que já lemos, e versículo 28 de capítulo 1. Tenha ele domínio. Palavra muito importante. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre a terra. Ele foi criado para dominar, para ter domínio sobre a criação. Então, resumindo, a criação do ser humano, a imagem de Deus, a vocação, o chamado do ser humano, do homem, para servir como imagem de Deus, está muito ligado ao conceito do domínio, de ter domínio sobre a criação. O que esse domínio significa? É a subjugação da terra, da criação, e de tudo o que nela existe. A subjugação de tudo ao nosso redor. Dos mares, aos céus,
a própria terra e tudo o que cada um desses 3 andares da criação contém. Então, os céus, os mares e a terra. Então, R.J. Rushdoony, ele escreveu isso sobre o domínio e sobre o mandato de domínio e sobre a criação do ser humano à imagem de Deus. Ele escreveu: o homem foi criado por Deus e recebeu um mandato ou comando para subjugar a terra e exercer domínio sobre ela. Isso significava governar, pisotear, possuir e dominar todos os aspectos deste mundo, religiosamente, cientificamente, agriculturalmente e de todas as outras formas. O homem foi criado à imagem de Deus para desenvolver a criação de Deus, a terra, aperfeiçoando-a ou completando-a sob Deus. Nossa vocação como seres humanos, somos criados para fazer isso. Então, somos criados para ter domínio, criados para governar. Então, o homem foi criado com um cargo real, original. O domínio do homem nunca foi concebida para ser um domínio absoluto ou independente. O homem é a imagem de Deus, ele não é o próprio Deus. Então sempre há esse relacionamento dependente entre Deus e o ser humano. Então somos criados para governar, para exercer esse domínio, mas esse domínio sempre é limitado. E sempre era limitado, mesmo antes da queda no pecado. Por quê? Por causa da própria natureza do ser humano, como criatura dependente, com domínio sempre limitado. Então, uma boa maneira de descrever o ofício do homem em relação a Deus é vice-gerente. Vice-gerente. O homem foi criado para governar, para exercer domínio, mas domínio que seria exercido em completa submissão, absoluta dependência daquele que o criou, a sua imagem. Então o homem, a imagem de Deus, serviu como reflexo perfeito do governo do grande rei da criação. Então, a importância da criação do homem, a imagem de Deus. Agora, nós entendemos, especialmente citar R.J. Rushdoony, é muito politicamente incorreto. No mundo de hoje, na nossa cultura. Por quê? Porque nós dizemos que nós somos criados para ter domínio, para exercer esse domínio, para subjugar a terra. Então, de acordo com a cosmovisão, o entendimento desse mundo dominante na nossa época, a humanidade é apenas uma de muitas partes do todo. Um ser que não é nem mais, nem menos importante do que qualquer outra parte do ecossistema mundial. Então, o humano é mais um animal racional. Ainda até há esse movimento da extinção humana, que diz que nós temos que parar a reprodução e até nos suicidar. Seria bom também fazer isso, esse movimento de extinção humana, dizendo que a raça humana já causou muitos danos à Mãe Terra. Temos que nos remover para melhorar a situação do mundo. Então, conforme essa ideologia verde, ambientalista, dominante, entre as elites da sociedade também, conforme essa ideologia, é o ensino da Bíblia sobre o caráter especial e a vocação do ser humano, que é culpado pelas supostas catástrofes ecológicas, ambientais, que estamos enfrentando supostamente hoje.
Mas a verdade é que o homem, nem sempre sabemos, temos que reconhecer isso, confessar nossos pecados nessa área também. O homem nem sempre exerceu seu domínio de forma benéfica para a criação. Embora devemos dizer ao mesmo tempo que os danos que eles reivindicam são muito exagerados por aqueles que têm uma ideologia, uma agenda ideológica e querem promover medo sobre uma catástrofe apocalíptica iminente. Então, há muitas mentiras nesse mundo, muito exagero. Mas, ainda assim, temos que reconhecer as falhas dos seres humanos, a destruição que os seres humanos já efetuaram na criação. Mas esses profetas de destruição modernos erram, e erram de fato feio, porque recusam reconhecer que o homem em si não é o problema. Não é a criação do homem, a imagem de Deus, esse chamado, essa vocação para subjugar a terra como vice-gerente de Deus, não é o problema. O problema é, sim, o homem pecador. Não é nossa vocação, mas é o pecado. É o homem que não vive corretamente a imagem de Deus, que não exerce o domínio em submissão àquele que tem autoridade absoluta. É o problema. Então, o homem exercendo domínio em nome de Deus, como imagem de Deus, não é o problema. É o homem caído, que não, na verdade, não exerce domínio ou exerce um falso domínio. Então, para concluir essa parte aqui, o homem foi criado para governar como rei. Mas quando o homem se rebelou contra o seu Criador, quando ele caiu no pecado, ele perdeu a capacidade de governar adequadamente. Então, da queda, o homem perdeu essa habilidade, essa bênção de ter a habilidade de governar adequadamente como vice-gerente de Deus. Então, agora, o ser humano, o homem caído, ele não consegue sequer governar adequadamente a si mesmo. Para pensar sobre algo além de nós, não podemos nem governar nós mesmos, muito menos toda a criação. E por isso, nós vamos ter que considerar também a queda e os resultados da queda. E eu só vou começar aqui falando, só para introduzir o ofício tríplice, porque nós estamos focando nossa atenção na realeza, no ofício do rei. Mas sabemos que nós temos, e Cristo tem um ofício tríplice, profeta, sacerdote, rei. Nós temos em Cristo esse ofício tríplice também. Então, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o ofício tríplice e o efeito da queda no pecado. Mas para introduzir, para pensar, antes de entrar nesse assunto em detalhes, eu vou ler com vocês o livro do Senhor 12, do Catecismo de Heidelberg. E pergunta 31 faz essa pergunta: por que razão é ele chamado de Cristo, que quer dizer ungido? A resposta: porque ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, que nos defende e preserva na redenção que para nós conquistou.
falando sobre o ofício tríplice, bem conhecido a nós, o ofício tríplice de Cristo. E agora nós somos chamados de cristãos, que significa que pela fé nós somos membros de Cristo, por isso partilhamos da sua unção, essa unção com o Espírito, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a nós mesmos como sacrifícios vivos de gratidão a Ele, e como reis de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida e no porvir reinar eternamente com Ele sobre todas as criaturas. Então, só para concluir, para esse estudo, vemos que Jesus veio como o filho de Davi e o filho de Abraão, né? No cumprimento das promessas da aliança do Antigo Testamento, cumprimento das profecias sobre